Boa tarde a todos. Eu sei que vai chegar um monte de gente me perguntando como eu fiz o trabalho de APS ou se eu consigo fazer o trabalho de APS por elas. De APS não, de TPA. E como precaução eu vou gravar esse vídeo de como eu estou fazendo o meu trabalho. Às 12h46 do mesmo dia de entrega. Vocês podem seguir meus passos. Primeira coisa que eu fiz foi criar a interface. Estou criando ainda, na verdade, onde vai ter três text box e um botão cadastrar para cadastrar o nome dos funcionários e o telefone, o gasto também. Eu vou colocar aqui a média, que pede também no enunciado lá. E isso daqui vai ser alterado quando ele clicar em cadastrar um funcionário novo. E aí a gente vai ter que ter também um botão para gerar o gastões lá, vou ter gastões.txt, gerar arquivo com gastões. Pronto. Basicamente é isso que a gente vai precisar. Vamos começar pelo cadastrar. Deixa eu ver os text boxes aqui se está tudo certo. Esse é o 2, esse é o 1 e esse é o 3. Vamos renomear eles para ser o text box name, text box phone e text box waste. Que aí eu vou saber melhor que esse daqui é o nome, esse daqui é o telefone, esse daqui é o gasto. Para criar o event listener. E primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu esqueci, mas eu vou precisar de um rich text box para salvar o arquivo, fazer nosso pequeno banco de dados. Tome, tá? Bora colocar. Eu vou deixar ele visível por enquanto, mas depois que eu terminar a lógica de programação, eu vou precisar fechá-lo, ok? Primeiramente, eu vou salvar em variáveis. Quando esse botão for clicado, alô, calma aí. Quando esse botão for clicado, eu quero pegar esse valor e esse valor e colocar numa linha no Rich Text Box. Como eu vou fazer isso? Eu vou salvar cada uma delas em variáveis diferentes. E aí eu vou pegar essas variáveis e colocar aqui nesse formato aqui, ó. Nome, aí eu vou colocar um pipe, número, pipe e o gasto. Entendeu? Aí eu vou colocar nesse formato aqui. A gente já vai conseguir fazer o nosso pequeno banco de dados. Aí eu vou vir aqui, salva isso daqui em variáveis, todas são strings, tá? Então name é igual a textbox name text. Eu vou copiar isso daqui. Não tem como copiar, tem que dar um Ctrl C, Ctrl V e aqui também um Ctrl V. Boa. Eu vou mudar aqui para phone, name para waste. Detalhe, se eu fizer alguma coisa errada aqui é porque eu não uso o chat GPT, tá? Então, pra mim é um pouco mais difícil, que é lógica de programação pura. Beleza? Pegamos as três variáveis. Aí a gente vai colocar no rich text box .text .lines, tem lines? Tem. .add, não pode. Então vai ter que ser rich text box .text é mais igual. Isso daqui vai adicionar mais coisa. Se a gente colocar igual, ela vai definir o texto. Então vai apagar tudo que tem antes e vai definir o texto novo, né? Mas a gente não quer isso, quer que quando ele cadastre um nome novo, ele adicione o nome, não que ele troque tudo que tá lá dentro. Então é mais igual. A gente vai colocar aqui
primeiro, naquele formato, né? É o nome mais, aí vem o pipe, aí mais a variável phone mais o outro pipe e mais o gasto, que é o waste. E com isso a gente já vai ter um programinha que já vai cadastrar os nomes e os telefones e os gastos. Mas, porém, nós precisamos colocar o _n, por causa que o _n significa quebra de linha. Então, se eu não colocar... Tô fazendo um tutorial, né? Eu falei que eu só ia mostrar como eu tô fazendo, mas tô fazendo um tutorial de programação. É aula de programação com Alisson. Uau! Se a gente colocar assim, você vai ver que ele vai cadastrar, que nem a gente pediu, só que quando a gente cadastrar mais nomes, ele vai cadastrar na mesma linha, e a gente não quer isso. A gente quer que quebre a linha, então coloca aqui mais _n, por causa que o _n na programação é a quebra de linha. Ó, se a gente colocar aqui agora, tome. Ele vai cadastrar e quebrar a linha, e é isso que a gente quer. E aí, o que acontece? A gente quer gerar os gastões, né? Na verdade, toda vez que a gente cadastrar um nome novo, a gente também vai querer atualizar a média de gastos. E para isso, eu queria fazer duas coisas. Eu queria validar se o gasto, que é essa variável aqui, é realmente um número. Por causa que assim, você não pode ir num supermercado e gastar Josias reais. Você tem que gastar 10, 20, 30 ou qualquer outro número. Não é para ter nomes nos gastos. Então a gente vai ter que transformar isso daqui num int ou num float. É melhor float. Pensando bem aqui, é melhor float, né? E além disso, eu tenho que fazer com que... Calma aí, deixa eu pensar um pouco. Eu tenho que criar média. E como a gente faz isso? Lendo o rich text box, pegando o waste e transformando também em int. E transformando... pegando int e dividindo pela quantidade de linhas. Então essa é a fórmula, né? A gente soma todos os gastos e divide pela quantidade de linhas. É essa linha de raciocínio. Aí com isso daqui a gente já consegue criar a lógica de programação. Então primeiro, validar se é um número. Como a gente faz isso? A gente vai fazer o seguinte, ó. Try. Waste. Não, a gente vai criar aqui uma variável. Waste number é igual a 0, certo? Aí, o que a gente faz? Se, na verdade não vai ter se não, vai ter só o try. A gente vai fazer o waste number é igual a waste, não, é igual a int.parse waste. O que isso vai fazer? Ele vai tentar transformar o waste, que é o que o usuário colocar aqui, em um número. Se o usuário colocar Josias, é claro que ele não vai conseguir transformar num int ou num float, melhor. Então é aqui para um float. E isso vai dar um erro. E como está dentro do catch ou do try catch, ele não vai travar o programa. Ele vai dar o erro. E se dá esse erro, se realmente ele não conseguir transformar, a gente vai mostrar uma caixa de texto falando, mano, e tem que ser um número. Gasto tem que ser um número.
Pronto. Com isso daqui a gente já consegue meio que filtrar tem que colocar aqui exception, error. A gente pode testar aqui colocando algo que não é um número aqui. Ele vai dar um erro. Gasto tem que ser um número. E se a gente colocar um número aqui, opa, alô, ele não vai dar erro, ele vai cadastrar ali embaixo, beleza? E se ele der um erro, a gente vai querer retornar essa função, tá? A gente não vai querer continuar ela. Por causa que se a gente continuar ela, meu Deus, gaguejei muito agora. Se a gente continuar ela vai colocar no text box a linha e vai registrar um erro. E a gente não quer que registre um erro, né? É por isso que eu coloquei esse return. Esse return é um pouco mais avançado, tá, gente? A gente não aprendeu isso na aula de TPA ainda. Então, se vocês preferirem, você pode colocar aqui depois do waste e tirar esse return, por causa que aí, se ele der erro nessa linha, ele já vai parar aqui e vai dar um erro na message box. Ele não vai executar essa linha, tá? Que é o nosso objetivo mesmo. Então vamos continuar assim mesmo, que é mais simples, né? Todo mundo pode fazer sem problemas de... eu não aprendi isso ainda. Desculpa, gente, eu tomei muito café agora, eu tô elétrico. E o próximo passo é criar a média, né? Como a gente vai criar a média? A gente vai pegar todas as linhas que a gente registrou no text box. Seria bom também validar se o nome e o telefone eles não estão vazios. E para isso, depois a gente faz, tá? Então, calcular a média, né? Então, como a gente vai calcular a média? A gente vai ter que pegar todas as linhas e para cada linha que tiver no rich text box, a gente vai ter que pegar o waste. Bora fazer isso primeiro, né? E onde está o waste? O waste, se a gente dividir por pipe, que é esse caractere aqui, ele vai ser o 0, 1, 2, certo? É a informação 0, 1, 2. Então, isso é até que fácil de fazer. A gente vai pegar o rich text box, ponto lines, ponto, na verdade, isso daqui já vai dar uma array de linhas. Então, para cada linha, vai ter essas 3 informações. Mas também vai ter várias linhas. Isso ficou meio confuso, mas tudo bem. Eu explico. Então, linhas. Vou colocar linhas aqui. O nome da variável. Isso vai dar algo tipo... o 0 vai ser Josias. Josias, meu Deus, o que eu fiz? Alô? Pô, voltou. Josias 9999 e gastou R$5. Esse daqui vai ser o registro 0 dessa array aqui, dessa lista. Aí o 1 vai ter isso daqui, o 2 vai ter isso daqui. A gente vai ter que percorrer isso daqui. E para cada uma dessas linhas, a gente vai pegar a terceira informação dela, separando ela por pipes. Para fazer isso, a gente usa um for, dá um tab para ele autocompletar. Vai pegar linhas.length. E se a gente colocar aqui string linha é igual a linhas e agora a gente tem um loop em que essa variável aqui, linha, representa cada item de todas as linhas. Então a gente vai processar ela separadamente. E aí a gente vai ter algo tipo o Josias lá,
separado por pipe, o número e o que ele gastou. E aí a gente vai pegar essa linha, separar por split por pipe, né? E a gente vai pegar a segunda informação, que vai ser logo o gasto. E aí a gente vai ter a informação gasto. Eu vou colocar aqui string val de valor. Dar nome para variável é difícil às vezes, né? E aí, como o val é uma string, a gente não consegue somar uma string com a outra. Se a gente somar, por exemplo, 5 com 5, a gente vai ter 55 se as duas for uma string. E para a gente ter o resultado que a gente quer que seja 10, as duas tem que ser inteiros ou floats. O que eu quero chegar com isso é que a gente vai ter que transformar essa variável aqui, val, em um número, que seria o float. V é igual a float.parse. Isso daqui vai converter o string em float. Alô, me ajuda? Aí, foi. Val. Certo? Aí a gente vai pegar aqui o V e vai adicionar ele nessa variável aqui, pra gente ter um contador de qual é a média, né? Pra gente fazer isso, é só pegar o waste value, a waste number, que a gente criou lá em cima, que vai ser meio que um contador. Ele vai somar, né? O V. E aí, quando a gente finalizar esse processo, a gente vai ter a soma de todos os gastos. E aí só falta a gente dividir pela quantidade de linhas. E aí a gente vai ter a média. Pra gente fazer isso, é só pegar aqui o int quant linhas igual a reach text box .lines .length. Esse daqui vai pegar a quantidade de linhas. E aí, pegando a quantidade de linhas, a gente vai pegar o label lá. Acho que é o... Calma aí. Deixa eu comentar aqui. É esse daqui, ó. É o label 6. Label 6. Ponto. Text é igual à quantidade de linhas, que eu já tinha explicado. Na verdade, o waste number, que é o contador lá, dividido pela quantidade de linhas. Basicamente, o que eu descrevi aqui, a soma de todos os gastos dividido pela quantidade de linhas. Aí a gente vai ter a média. Eu vou colocar aqui RS, R tracinho, e um mais aqui para ficar no formato de reais, né? Ficar bonitinho. E a gente pode testar o programa agora. Se a gente adicionar aqui o Josias, o número de telefone dele, independente, e 5, tome. Deu um erro muito forte. Ah, meu gato chegou aqui, gente. Calma aí, licença. Deu um erro, só que o programa executou e adicionou a linha. Deu erro de novo. E ele realmente está calculando a média. Se eu colocar aqui R$19, a média deve aumentar, né? E aumentou de fato. Só que aí deve ter dado um erro em alguma linha por aqui que eu não sei qual é. Waste number, float. Eu vou tirar o try catch por causa que aí
a gente vai ver o erro aqui, o programa vai travar, né? E aí ele vai dizer exatamente qual é o erro que tá dando. Isso é bom para debugar. Tome, tá dando erro aqui, e ele tá falando basicamente que o índice tá fora dos limites da matriz. Certo. Talvez seja por causa que boa pergunta, né? Por que tá dando esse erro? Sabe como a gente descobre? Vem aqui, using system.debug.diagnostics.debug. Não, só system.diagnostic. Isso daqui vai nos ajudar a debugar o código. A gente coloca aqui writeline, e a gente vai pegar aqui e vai escrever a linha. Isso daqui tem que estar em cima para não travar o código. E se a gente fizer isso, a gente vai descobrir o que está dando errado. Josias 998. Tá? Eu acho que é justamente isso. Porque quando o Rich Text Box termina, ele é só uma contrabarra vazia. E é uma linha vazia. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e verificar se a linha ponto length for menor que 1. Se for menor que 1, quer dizer que a linha está vazia. E se a linha está vazia, a gente quer que o loop continue, mas que ele não faça o processo que está embaixo aqui. Isso daqui é um pouco mais avançado, inclusive. Mas vamos ver se para de dar erro, né? Meu gato está pulando aqui nas minhas coisas. E parou de dar erro. Era isso mesmo. A gente pode voltar com o try catch. Messagebox.show gasto tem que ser um número. Pronto. Aí a gente já consegue fazer o processo. Deixa eu ver uma coisa. Eu vou tirar aqui o Diagnostics, a gente não precisa mais disso. Tirar os comentários também, por causa que o Sais não gosta muito de comentários. Eu também não, pra ser sincero. São irritantes. E aí a gente termina o programa. Na teoria. A gente só tem que fazer com que o botão aqui ele gere o txt lá, né? O gastões.txt. E também que ele carregue o Rich Text Box quando o programa for fechado e aberto, para ter para ele ser persistente. Para quando você fechar o programa, ele não perder todos os dados, né? Como a gente faz isso? Bora clicar 2 vezes aqui na janela que a gente criou, né? Não é nenhum componente, é na janela em si. A gente clicar 2 vezes, vai gerar o mainForm load, que vai ser tocado, vai tocar esse código quando o formulário ele carregar. E a gente vai fazer um try rich text box 1.load file funcionários.txt rich text box
string type plain text. Isso daqui vai tentar carregar o arquivo, se ele existir. Se ele não existir, a gente só vai querer que ele retorne. E a gente não vai querer que ele dê um erro, né? Aí, toda vez que ele adicionar uma linha nova, que ele clicar aqui no cadastrar, a gente quer que salva nesse arquivo, né? Então a gente vai fazer o seguinte: reach textbox.save file, o nome vai ser funcionários.txt, reach textbox string type plain text. Pronto, acabou. E aí a gente já vai ter o arquivo, né? Deixa eu... Opa, alô. Tira essa linha aqui, dá um play, já vem aqui do documentos, sharp develop, o que a gente tá fazendo? Finance control, bin debug. Vamos ver se funciona. O Josias tem um telefone 9999, ele gastou R$5. Cadastrar. Salvou aqui, já criou funcionários.txt ali. Se a gente abrir, vai estar aqui o Josias. E se a gente fechar o programa e abrir ele de novo, ele vai salvar ainda, por causa que tá aqui ele carrega do arquivo. Perfeito. E aí o que acontece? Eu já quero que ele soma a média atual de todos os funcionários. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer todo esse processo aqui de novo. Toda vez que o mainform carregar. Então tome, eu vou precisar dessa variável aqui também, que ela é usada aqui dentro, né? Aqui. Mas ela vai ser um float e vai ser uma vazia. Um float 0, começar por 0, né? É bom. E daí divide pela quantidade de linhas. E coloca no label. Fazendo isso, a gente já vai... Opa, não tem linhas. Tem que ter aqui essa variável aqui também. Pronto. E aí ele já vai carregar aqui com... Opa, alô. Ah, tá. Quantidade de linhas. Faz sentido. É por causa da linha vazia. A linha vazia também contabiliza, infelizmente. O que a gente pode fazer? A quantidade de linhas a gente pode subtrair 1. Certo? Então, a gente pode, tanto nessa lógica aqui quanto na de cima, a gente pode pegar a quantidade de linhas. E aí, aqui no loop, a gente usa a quantidade de linhas menos 1. Por causa que aí ele pega todas as linhas menos a última, que sempre vai ser vazia. Se isso funcionar, é por causa que eu sou muito bom. Tô zoando. É só porque, na verdade, era pra eu ter pensado nisso antes. Toma aqui e a quantidade de linhas tem que estar aqui. Na verdade, aqui em cima, acima de todas as outras, fora do try catch ainda. Aqui é o operador menos string int.
Alô. Menos 1, quantidade de linhas. É um não inteiro. Será que fazendo isso daqui resolve? Resolve. Era só colocar um parênteses para ele entender melhor que o cálculo que eu queria fazer. Então a média está calculando bem. Se eu colocar mais 5 aqui, ele vai calcular bem ainda. Se eu colocar 999, a média tem que aumentar. Boa. E aí, se eu fechar e abrir o programa de novo, ele já persiste. Beleza. Agora só falta o gerar arquivo com gastões. E como a gente faz isso? A gente pega a média, que é esse processo aqui novamente, e faz outro percurso de todas as linhas e verifica se o valor é maior do que a média. Seria bom fazer o que? Salvar aqui em cima esse valor da média, para a gente não precisar ficar percorrendo toda vez. Então média é igual a 0. E aí, toda vez que carregar aqui, a gente faz o seguinte: mais média, e a média é igual a isso daqui. Não para de chegar a notificação pra mim, gente. Me perdoe. Aqui, média. Vamos ver se funciona. Funciona. E já que a gente está salvando a média, a gente pode, quando clicar aqui... Opa, meu microfone caiu. Quando clicar aqui, faz um percurso de todas as linhas novamente do Rich Text Box. A gente vai ter que criar uma string aqui do que a gente vai colocar naquele gastões, né? Conteúdo. Vai começar com uma string vazia. Vai percorrer as linhas lá. Para cada linha, a gente vai verificar se o valor dela é menor que a média. Se o valor dela for maior que a média, no caso, não é menor, é maior, a gente vai adicionar o nome e o número do funcionário. É isso? Deixa eu ver aqui no enunciado. Grave o arquivo gastões.txt com nomes, telefones e valor daqueles funcionários cuja conta esteja acima da média da empresa. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte: salvar a linha toda. Basicamente, gastões mais igual a linha mais contra barra N. Ou melhor, contra barra N antes mais linha. Que aí já pula uma linha e não cria uma linha vazia no final. Se a gente fizer isso e salvar, a gente vai ter que fazer o seguinte. Eu sempre tenho essa técnica aqui que é necessária para ele não perder e a gente não precisar criar outro Rich Text Box. A gente vai pegar aqui. É que assim, a gente precisa salvar esse gastões.txt, só que o conteúdo dele vai ser diferente de todos os funcionários que a gente gravou nesse Rich Text Box. Então, para isso, para a gente não precisar criar outro Rich Text Box, a gente salva o conteúdo anterior, que eu vou chamar de old. Faz com que o Rich Text Box.text ele seja igual ao gastões.conteúdo. E aí a gente salva isso daqui como gastões.txt
e o rich text box ponto plain text. E aí a gente faz com que o rich text box ponto text volte a ser o old. Eu vou colocar aqui gastões. Pessoas que gastam acima da média. Linhas não existe. A gente pega aqui linhas e quantidade de linhas. Gerar arquivos com gastões. Deve ter gerado aqui. E a gente tem um programa feito. Agora é só estilizar. Eu demorei 36 minutos para fazer esse programa. Demorei demais ainda. Mas é por causa que eu queria fazer explicadinho para todo mundo entender. Agora, não esqueçam de estilizar o seu programa. Então, coloquem imagens. Tirem isso daqui. Deixem invisível. Calma aí. Visible none. Cadê o visible? Visible false. Tá. E coloquem uma imagenzinha, customizem o seu programa, que nem o SciSped. Troquem o nome aqui para gerenciamento de gastos. E é isso. Vou ver se eu consigo mandar esse daqui no grupo da sala antes de fechar o prazo da atividade.